conceberá e dará à luz um filho. Chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos no silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos. Peçamos ao Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos o pleno conhecimento da Escritura. Peçamos o seu auxílio, rezando. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos este domingo, preparando-nos para celebrar o Natal do Senhor no próximo sábado à noite e domingo próximo. Estamos hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. No seu folheto aí, encontre no número 8, é o Evangelho de hoje. Abrimos pela quarta vez nesses 4 domingos que completam hoje o Evangelho de Mateus. Em começo, meio e fim, vamos entrando nesse ambiente e descobrindo o de mais importante que o Evangelho anuncia e revela: quem é Jesus e qual é a obra que ele vem realizar. Vamos lá? Claro, e a dificuldade nossa de entender quem é Jesus, a missão que ele vem realizar e o quanto nós desperdiçamos tempo e energia cultivando essas dificuldades. Como superá-las? Como descobrir um modo de enfrentamento da fé, de vivência da fé, que supere os obstáculos e a gente não desperdice
tanto tempo e demora para abrirmos-nos e viver na graça, no tempo da graça que chegou. Vamos lá? A origem de Jesus Cristo foi assim. Leiam. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Normal, os projetos da vida em José e Maria, pessoas com projetos comuns da vida: casar, constituir família, conduzir o matrimônio, sustentar o matrimônio. A gente pensa nisso. Os dois, como jovens, também planejavam assim. Mas de repente, nos planos humanos, vem uma intervenção de Deus que desmantela a ordem tranquila do que nós planejamos. Qual é a sua capacidade de lidar com os imprevistos de Deus na sua vida? É disso que o Evangelho hoje fala. Que capacidade você tem de reordenar seus planos, suas perspectivas, seus projetos, os seus empenhos, os seus esforços, para que as coisas caminhem na direção do que o Deus quer. Seja na realidade como vocês celebram hoje o 7º dia de seus entes queridos, a chegada de um momento do fim da vida e da missão de alguém querido aqui, mas seja também na constituição de uma família e sustentar essa família nos 50 anos do seu Antônio e Dona Dorinha. Como acolher os imprevistos? José e Maria tiveram também dificuldades. A obra é do Espírito Santo, a ação é do Espírito Santo. E é difícil continuar o projeto quando Deus intervém. Comumente a gente se recusa. Vamos lá? José, versículo 19. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Todo ano eu sempre volto a esse texto porque nossa paróquia é dedicada a São José e é importante que a gente aprenda com São José como lidar com os projetos de Deus. José é chamado de o justo. Ele tem duas formas de lidar com o imprevisto. A sua candidata à esposa, prometida em casamento. No tempo de São José e Nossa Senhora, a promessa já era ato realizado, não tinha dúvida, é só questão de data, a gente vai se casar, ela já é minha, eu já sou dele. José recebe a notícia de Maria e o desconforto é enorme. Ele tem consciência que não é dele. José foi educado em toda a tradição do Antigo Testamento. José não tinha muita dificuldade com uma primeira leitura lá do livro de Isaías, no diálogo de Deus com Acás, dizendo para Acás, pede um sinal. Acás se recusa e Deus fala, será que vocês não sossegam aborrecendo os homens? Vão querer agora aborrecer também Deus? Porque você não quer acolher o sinal que eu posso te dar, uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. O problema é que Acás tinha outro plano. A aliança de Acás, rei de Judá, Israel, os filhos de Salomão, depois que o pai morreu, dividiram o país em dois. O reino do norte, Israel, o reino do sul, com a capital Jerusalém, Judá. Acás era o rei de Judá. E Acás tinha um projeto: firmar uma aliança política, econômica e militar com a Assíria. Os profetas começam a dizer para o rei, Deus não quer que nós reproduzamos
o nosso modo de ser como povo eleito, como todos os povos vizinhos. Eles acreditam no poderio do comércio, no poderio bélico. Nós não podemos reproduzir esse sistema. Nós somos outro tipo de gente. Nós temos uma aliança com Deus. E Acaz se convence e começa uma articulação forte para fechar um pacto, com medo da Assíria invadir militarmente. E, de fato, a Assíria vai fazer isso mais tarde, confiscar Judá. Como o rei prefere a aliança econômica, política e militar com a Assíria, Deus diz: vocês não vão ver um sinal de Deus pelo poder das armas da Assíria. Vocês vão ver o poder de Deus entrar na história de Israel por uma virgem que vai conceber e vai dar à luz um menino, e um menininho, uma criança recém-nascida, vai dizer que Deus está no meio de nós, que significa o Emanuel, Deus conosco. Então, Deus não está no meio de Israel pelo poder das armas e do dinheiro da Síria. Deus está em Israel pela presença frágil, humilde, singela de um recém-nascido, de uma virgem. Está claro? Está claro? Consegue comparar isso com as notícias que leem? Consegue, espero. Vamos ver? Então, José, que era justo e que já conhecia essa história de Acaz e do profeta Isaías, José recorre a uma norma jurídica, Deuteronômio 24:7. Ela é candidata a ser minha esposa, apareceu grávida, eu vou fazer uma denúncia, conforme a Bíblia manda. O Sinédrio ou o Conselho dos Anciãos vão me dar um certificado de divórcio antecipado, oficial e autenticado. Depois que eu tiver essa carta de divórcio oficial autenticada, eu faço a denúncia de que o que ela espera, o filho não é meu. E aí o tribunal encaminha a sentença de apedrejamento dela. Mas José tem um querer bem por Maria e diz: eu não vou fazer isso, eu vou fugir. A atitude de José é fruto da cultura religiosa que o Antigo Testamento cultivou, influenciado por imitar os povos estrangeiros vizinhos, reproduzir a violência. Inclusive, nós não estamos falando de violência de uma sociedade violenta comum, como conhecemos hoje. Nós estamos falando de uma violência institucional com amparo legal da Sagrada Escritura. Os 5 primeiros livros da Bíblia são a Constituição Federal de Israel. Está claro? Então, é uma violência que a gente poderia, numa má interpretação, dizer uma violência divina. José não quer essa violência, resolve fugir. Deus nunca foi violento, mas o povo interpretou muitas manifestações de Deus como se Deus aprovasse a violência. A violência que aparece na prática de Israel, na Bíblia, não é que Deus se mostra violento, é que o povo interpreta que Deus concorda com a violência praticada. Está claro? É muito diferente dizer Deus é violento como nós interpretamos que Ele é. É muito diferente. Jesus vai dizer mais tarde: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento, sem violência, sem armas. José, como na sociedade machista do Ocidente e do Oriente, tem 2 alternativas: aplicar a lei da violência ou aplicar o critério do costume, do hábito cultural, fugir do problema. São 2 modos muito comuns em nós homens. Nós homens aprendemos a lidar com o problema pela violência e pela fuga, não é?
Nas escolas públicas de Goiás, no último censo, mais de 245 mil alunos registrados, matriculados nas escolas, cujo registro só traz o nome da mãe, não tem o nome do pai. No Brasil inteiro passa de 5 milhões o número de meninas e meninos registrados nas escolas públicas só com o nome da mãe, porque os pais fugiram. E muitas vezes nossa sociedade não é ou violenta ou foge, às vezes somos os dois. Além de violentos, somos fujões. São Jerônimo, no século IV, faz a seguinte pergunta: como é que o evangelista chama José de justo, qualifica-o de justo quando ele esconde o crime de sua esposa? Que justiça é essa? De que justiça fala a Bíblia? É a justiça da violência, a justiça da fuga? São Jerônimo diz: como é que você chama de justo um que vai encobrir o crime da esposa? A gente vai demorar para descobrir em que nosso padroeiro é justo. Vamos ver? Vamos lá. Enquanto José é comum, apesar de pertencer ao povo eleito, ele resolve os problemas imitando todo mundo, ou pela violência ou fugindo. Versículo 20. Enquanto José pensava nisso, ou violência ou fugir, eis que o anjo do Senhor, vai igreja, tudo? Apareceu-lhe em sonho e lhe disse: brada, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Muitas informações importantes aqui. A primeira delas é, aqui começa o evangelista Mateus dar para nós uma pista de conceito de justo. Em que José é justo? Ele é um homem, sendo homem, de uma sociedade machista, violenta, com um problema sério para resolver na sua vida, inclusive na sua vida moral, na frente de todo mundo. Ele é um homem que, apesar de enfrentar um problema grave, ele dá conta de dormir e sonhar. A sociedade do estresse, a primeira coisa que ela tira de nós é a saudabilidade do nosso sono, e sonho nem se fale, não é? Hoje, você pode começar a pedir a São José para te dar a graça de curar as enfermidades do seu sono e do seu sonho. As últimas pesquisas nesse campo que eu tenho lido, beira 75% da população brasileira tem algum grau de distúrbio do sono. E se tem o sono ruim, tem também um sonho desordenado. Os estudiosos do comportamento humano e da engenharia do corpo humano falam, na África, por exemplo, lá na Guiné-Bissau, onde eu acompanho os projetos de missão, as crianças pobres tomam uma refeição por dia às 5h30, 6 da tarde. O alimento é base somente para dar às crianças a graça de dormir a noite inteira e recompor energia dormindo, para dar conta de passar um dia inteiro sem comida e voltar a alimentar só às 5h30, 6 da tarde. Tamanha a importância do sono. Um alimento que sustenta o sono, porque o sono vai dar energia e equilíbrio para passar fome. Outra fonte de estudo e de pesquisa diz assim, que se o homem e a mulher não sonhassem, o nível de tensão e de estresse que nós chegaríamos, nós morreríamos de velho com 14, 15, 17 anos. Morreríamos de velho. Tamanha a importância do sono
e do sonho, porque o sonho tem uma função de descargas, como descargas elétricas, que fazem com que a gente, dormindo, a gente possa descarregar tudo aquilo que a gente viveu e não deu conta de assimilar, de conversar, de digerir. O organismo providencia uma somatória de combinações. Num certo ponto do seu sono, os sonhos vêm, descarrega a tensão do seu corpo. Então, quem tem sono ruim e sonho ruim, precisa buscar a cura. Porque a nossa sociedade está organizada para fazer a gente ter o sono e o sonho ruim, para que a gente dependa de remédio para dormir e remédio para acordar. A nossa sociedade, ela é organizada no planeta para que sejamos um bando de gente doente. E a base dessa enfermidade está no quê? Na palavra do anjo. José, filho de Davi. Sabe o que significa isso? Antônio, Dorinha, filhos de, vai no antepassado de 1000 anos atrás, filho de Davi. José, esta missão que você tem responsabilidade para carregar sua família, sua esposa, rapaz, não foge não, rapaz. Essa missão que você tem, já tem alguém dos seus antepassados carregando 1000 anos a força e a responsabilidade da sua família, para que você tenha um nome, um sobrenome, para que você segure essa família, rapaz. A importância da nossa relação de gratidão com os nossos antepassados. Você reza por eles, agradecendo. Não aquelas reza besta com medo das pragas, das maldições da geração passada. A única coisa que eu tenho para a geração passada, para os meus antepassados, é oração de gratidão pelo que viveram e garantiram um sopro de vida para que eu esteja vivo hoje. Cultivar isso. O anjo entra no sono e no sonho de José e recorda: está pesada a missão? Lembra que tem 1000 anos de gente carregando essa missão sua, rapaz. Depois, o anjo toca no problema do nosso estresse. Leia comigo. José, filho de Davi, não tenhas medo. Espere lá. Não tenhas medo. Porque a sociedade do povo doente do sono e do sonho é exatamente a sociedade do medo, não é? A indústria do medo. Existe. O medo é uma engenharia de controle da população do planeta. O medo é base de sustentação da economia, da política, da cultura, da sociedade. Mas é também o medo base de sustentação de muitas igrejas e religiões. Tira o medo que as religiões impõem sobre as pessoas e não sobra nada. Nestes últimos tempos da pandemia para cá e neste ano de eleição no Brasil, nós não temos outro subproduto mais forte do que a indústria do medo. Tenha medo do outro. As ideologias são assim: satanizar a outra ideologia e pôr em você o medo para que você se submeta ao pregador, ao político, ao vendedor da farmácia do remédio para ti. Medo. Inclusive, esses videozinhos estúpidos, falando das aparições de Nossa Senhora, e dizendo que Nossa Senhora profetizou, que se não fizer você do jeito que tais e tais grupos estão falando, desgraças virão. Essa indústria do medo não é a de São José e Nossa Senhora não, minha gente. Quem
governa a partir do medo é a potência de Satanás e as forças das trevas. A obra de Deus é obra da graça. O anjo diz a José: não tenhas medo. Recebe Maria como sua esposa. Ela concebeu pela ação do Espírito. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, que significa Deus salva, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José, que estava no regime da lei, da violência, inclusive religiosa, José, que estava sob o regime da lei, do medo, da violência, do castigo, de uma visão de um Deus pavoroso, Senhor dos exércitos, que manda desgraça sobre uns e bênção sobre outros, que cobra caro se você não der o dízimo para ele. José está sobre o regime do medo e da lei. E o anjo diz assim: José, na sua linhagem, se você se abrir, já foi inaugurado um tempo novo, não mais o do medo, mas o tempo da graça. O tempo da graça. José, se você emprestar o seu sobrenome, a sua descendência, José, para ele e adotá-lo, ele virá e através dele Deus vai salvar o seu povo, Deus vai limpar o povo do pecado, José. O pecado que era a coisa mais assombrosa. O pecado e a doutrina do medo que transformou Jerusalém na religião do mercado e dos mercadores com as bancas vendendo coisas, que Jesus mesmo fez um chicote, expulsou os vendilhões. Esta indústria do medo, José, cessou, José. Inaugurou-se agora, José. Já está a caminho um filho que você só empresta seu nome, que trará o tempo da graça, o tempo da salvação, o tempo do perdão dos pecados. Aceita, José. Ó, minha gente, a gente tem que olhar para São José e dizer assim: puxa vida, mas que ruptura que José tinha que fazer com os padrões doutrinais, culturais, sociais do tempo dele para aceitar uma proposta dessa, não é? E conversão, metanoia, é exatamente mudar aqui. Não é mudar o mundo, é mudar aqui. A religião do medo, a doutrina do medo que está na moda, repito pela 1ª vez, tem um catolicismo estúpido, achando que pela doutrina do medo vai dar conta de manter o poderio católico sobre o mundo. Que estupidez. José, não tenha medo. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí, o evangelista Mateus vai lá na primeira leitura de Acás de Isaías, versículo 22, leia. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Brada. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Deus conosco. Espere. O anjo lembra José 2 elementos. Primeiro, Davi já está carregando essa missão tem 1000 anos. O profeta Isaías profetizou há 800 anos. Deus entra na história não para sustentar a indústria do medo, da ameaça, mas Deus entra na história para ser Emanuel, que significa Deus está com a gente. E não a Assíria, com a economia, a política e o poderio militar está com a gente. Está entendendo? É Deus e não a Assíria. É o poderio do amor e da salvação, do perdão dos pecados, e não o poderio financeiro e bélico da Assíria.
tema central do Evangelho para se cumprir a Escritura. Jesus vem para fazer cumprir plenamente as promessas de Deus. José, o justo, vai compreendendo em sono e em sonho o que ele não dava conta de compreender na lucidez e na comparação dos problemas e das soluções. E aí, quando José é recordado de Davi, de Isaías e do nome do Emanuel, Deus conosco, acontece o milagre. Vamos lá? Vem comigo. Versículo 24. Eu tenho certeza que vai mexer muito com você esse versículo. Vocês que celebram o 7º dia, se sintam sacudidos por esse versículo. Bradem. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Pronto. 3 verbos: acordar, fazer como Deus manda, aceitar. Acordar, fazer como Deus manda, aceitar. A tragédia das nossas famílias hoje, a tragédia do cristianismo católico e evangélico sabe por quê? Porque nós invertemos a ordem desses 3 verbos: acordar, fazer, aceitar. Nós colocamos acordar, aceitar, para depois fazer. É a primazia do bem-estar, do conforto. Quando estiver bem para mim, eu farei. Acordar, aceitar primeiro, para depois fazer. Isso está matando os casamentos, está matando as famílias, está matando o catolicismo, está matando o cristianismo. Porque até Papa, para obedecer o Papa, tem que estar ele tem que ser representante das ideologias que eu acho que são as ideologias corretas. Acordar, fazer, para depois aceitar. Não sei se seu Antônio e Dona Dorinha passaram por isso, mas seguramente terá alguém aqui que vai entender direitinho esses 3 verbos. Isso só acontece se você experimentar uma relação com Deus a partir do amor, da primazia do amor. Você que é pai e mãe, você que é filha e filho, às vezes você insiste com seu filho: filho, não faça essa besteira com a sua vida. Filha, não faça isso. Filho, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. E o filho fica com raiva de você, com raiva, emburra, afasta-se de você por um tempo. Mas um dia, com raiva, diz: pai, mãe, eu te amo. Eu não entendo. Eu não aceito. Mas eu vou te obedecer. Aí, passa o tempo, o pai fica velhinho, às vezes morre. Lá na frente, um dia ele diz: nossa, como o velho tinha razão. Isso acontece? Primeiro, acorda. Segundo, faz. Terceiro, aceita. A aceitação é coisa lá, a morte. Sepultar alguém querido é uma aceitação que vem lá na frente. Acorda, toca a vida que sobrou para vocês. A aceitação vai ser fruto dessa acolhida. Acorda, faz e aceita lá na frente. Deus vai operar a aceitação a partir do suor e da lágrima do fazer. Não é à toa que Deus, para chamar alguém para ser pai do seu filho, chamou alguém que era muito expert em fazer. Chamou um carpinteiro de oficina de Nazaré. Alguém que tem noção do que quer fazer, não é? Pode dar uma salva de palmas para São José, minha gente? Bonito, né?
Esse catolicismozinho das ideologias que você tem que ter certeza primeiro para depois fazer, esse catolicismozinho que usa e manipula as aparições de Nossa Senhora, usa e manipula as informações da fé católica para te domesticar na escola do medo, esse catolicismozinho não é obra de São José e Nossa Senhora, é obra das potências do medo, das trevas, que adoece o seu sono e te põe mandando mensagenzinha de WhatsApp, passando medo em todo mundo. A hora que alguém te mandar mensagem de medo, pegue essa frase do Evangelho e diga: não tenhas medo. Não tem política, não tem político, não tem regime político, não tem regime ideológico que será mais forte do que o que ele veio fazer. Ele é Manuel, Deus conosco, Ele salva, Ele veio perdoar e o tempo da graça já foi inaugurado. E poder humano nenhum vencerá essa potência do poder da graça. Amém? Brada! 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 Celebre o seu Natal tomando um banho de graça em Belém. Liberte-se do medo. Volte a ter um sono bom, um sonho sadio, e sua família vai ser regenerada. Amém? Incline a sua cabeça. Feche os olhos, seu Antônio e Dona Dorinha, nos 50 anos. Vocês que estão enlutados, repita esses 3 verbos: acordar, fazer, aceitar. É o primado da graça. É o primado do amor que vence o medo. É a primazia do perdão que salva e cura do medo, da doença do sono, da doença dos sonhos. Peça essa cura para você, essa graça para sua casa e para sua família. Reze. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Canta. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito. Vem Espírito. Fiquemos em pé. Vem Espírito. Deixe suas mãos livres. Estenda para a cruz de Jesus suas mãos. Sozinho eu não posso mais viver. Reze comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deus salva. Deus salva. Emanuel. Emanuel. Deus está conosco. Deus está conosco. A graça está em nossa vida. A graça está em nossa vida. Como o Senhor nos ensinou a rezar. Como o Senhor nos ensinou a rezar. Como São José e Nossa Senhora.
como São José e Nossa Senhora rezaram. Também nós hoje, eu agora, repito confiante, Pai, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra e no céu, na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu corpo, na minha casa, na minha família. Seja feita a vontade do Senhor Jesus, do Pai eterno, do Divino Espírito Santo. E a graça reinará sobre mim, o meu futuro, a minha família futura, e os meus antepassados. Põe a mão no seu coração. Faça a sua oração pelos seus antepassados. Agradeça por tudo que eles viveram, tudo que sofreram, lutaram para dar a você a vida. Agradeça. Agradeça pelo que você doa da sua vida por sua família. Agradeça. A graça de ser pai e mãe, de ser filha e filho. Agradeça. Esposa, esposo, agradeça. Repita com São José, com Nossa Senhora: eu vou fazer sem medo a vontade de Deus. Sempre farei a vontade de Deus. Não serei escravo do medo, mas serei instrumento da graça de Deus. Porque Jesus já colocou minha vida. Eu e minha família já vivemos o tempo da graça do Senhor. Obrigado, Jesus. Agradeça no silêncio sua vida, sua fé, o tempo da graça que você vive. Agradeça. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais.